Senhor, irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo muito poderoso, muito revelador do livro de Daniel, um livro que é difícil de estudos. Amém? Poucas pessoas conseguem falar do livro de Daniel. Nós temos um estudo aqui bastante interessante que vai falar de Apocalipse, apontando para o fim dos tempos. Amém? Eu queria lembrar aos irmãos que a gente tem feito esses estudos com muita dedicação, com muito esforço. Isso aqui nos toma muito tempo e nós precisamos passar a palavra, que é aquilo que o Senhor nos pede constantemente para que fazemos. Então eu peço aos irmãos que entraram no canal e estão vendo os vídeos, mas não são inscritos, que se inscrevam, porque nós precisamos fazer esse canal crescer para que ele atinja mais e mais pessoas. E se os irmãos entenderem que o estudo é bom, que o conteúdo foi bom, foi de importância e que possa ajudar outras pessoas, deixem o like, porque o like o YouTube distribui mais. Quanto mais like, mais ele distribui os vídeos. Isso tudo é muito importante em nome de Jesus. Amém? Nós vamos para o livro de Daniel, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Olha, está falando aqui no ano terceiro do reinado de Belsazzar. Belsazzar, ele era neto de Nabucodonosor. E é importante isso para os irmãos entenderem. O Senhor vai falar um pouco para frente o que vai acontecer. Mas esse um pouco para frente ele vai contar a história secular que ainda não aconteceu, para nós já aconteceu, mas na narrativa estava para acontecer, e ele vai apontar para Apocalipse, informando o que vai acontecer nos últimos dias. Amém? Então diz assim, o 2: Eu vi na visão, e sucedeu, quando a vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que estava junto ao rio Ulai. Levantei meus olhos e vi, e eis um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Olha, irmãos, então presta atenção aqui. O Senhor está falando aqui do reino Medo-Persa, um carneiro com 2 chifres. Um chifre era mais alto que o outro, porque um reino era mais forte que o outro. Esses 2 reinos fizeram um acerto para dominar o mundo a partir da Babilônia. Amém? Eles vão vencer aqui uma guerra com o rei aqui, que é o Belsazzar, e vão a partir daí dominar o mundo. Não estão dominando, o Senhor está profetizando a história bem na frente, a partir desse rei aqui. Mas ele vai apontar para Apocalipse, então presta atenção. Aqui em Daniel, no 7 aqui, se os irmãos pegarem aqui, dos 4 animais, na visão dos 4 animais, esse animal aqui é o segundo animal aqui, Continuei olhando e eis um segundo animal, Daniel 7:5, viu, irmãos? Continuei olhando e eis um segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta, devora muita carne. Então o urso, esse animal, que é o mesmo carneiro, é outra visão que Daniel está tendo aqui, o anjo está explicando para Daniel de outra forma. O urso levantou um lado mais que o outro. Por quê? Porque um rei era mais forte do que o outro. É a mesma coisa. Glória a Deus, está entendido? Em nome de Jesus? Então diz assim o versículo 4: Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhes podia resistir, nem quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Eu quero lembrar aos irmãos aqui que esse reino Medo-Persa, que eram 2 reinos, o rei Ciro é persa, que foi o rei que vai invadir aqui. E o rei Ciro foi profetizado em Isaías 45, no versículo 1, antes dele nascer. Amém? Eu estou passando isso para os irmãos, esse entendimento, porque é muito glorioso isso. O Senhor faz as coisas, fala as coisas antes que aconteça. E ele diz: quem falou antes que acontecesse? Fui eu, para que a gente não tenha dúvida disso. Olha só aqui, Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante da sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O que Ciro vai fazer? Ciro vai libertar o povo judeu que estava cativo na Babilônia. Amém? Se os irmãos forem lá a partir de Neemias, Esdras, os irmãos vão ver que eles começam a voltar, liberado pelo reino Medo-Persa, eles começam a voltar para reconstruir Jerusalém, porque o Senhor já tinha dito que o povo seria preso, mas tinha dito aqui também que libertaria o povo antes de tudo acontecer. Glória a Deus, o nosso Deus é muito glorioso.
Amém? Então o versículo 5 vai dizer assim, ó, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face da terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Bom, aqui nós vamos entrar no reino, que é a Grécia, que é o reino de Alexandre o Grande, que vai dominar já o reino Medo-Persa. Esse bode aqui é Alexandre o Grande, amém? Em nome de Jesus. Esse chifre notável, os irmãos prestem atenção aqui, que a Bíblia tem muita informação gloriosa aqui. Ó. Ele vinha para atacar o carneiro sem tocar no chão. Por que isso? Por causa da rapidez com que Alexandre o Grande dominou o mundo. Ele é também aqui, em nome de Jesus, no Daniel 7,6, o terceiro reino, que é o leopardo. Então presta atenção que eu vou passar tudo isso para os irmãos. Ó. Do primeiro sonho de Daniel. Presta atenção aqui. Ó. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante ao leopardo. Tinha 4 asas de aves nas costas. Tinham também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Essas 4 asas são os 4 generais de Alexandre o Grande. Também as 4 cabeças, porque quando Alexandre morre um pouco para frente, depois do domínio, ele ainda não dominou, mas depois do domínio, ele morre rapidamente. E aí eles dividem o reino em 4 partes. 4 asas, 4 cabeças. Que glória a Deus! Aqui então, irmãos, continuando assim, diz assim, ó, o bode, né? O versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Então o reino da Grécia agora já está atacando, na profecia, está atacando o reino Medo-Persa. E vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra, o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então esse carneiro aqui, que tinha 2 chifres, foi quebrado os 2 chifres, foi quebrado os 2 reinos. Então aqui vai passar a dominar o bode. Amém? Em nome de Jesus. Babilônia, Medo-Persa, agora Grécia. O Senhor está profetizando a história secular e vai apontar para o Apocalipse. Então presta atenção aqui, ó.